se você está tão cansada, deveria ter voltado para sua casa. Ele sorriu gentilmente enquanto olhava para ela. De repente, ele ouviu uma voz vindo de trás. Eu me pergunto quando vou conseguir meu próprio animal de estimação. Solta olhou e viu que era Brian. Ele sorriu e disse, você pode domar um slime a qualquer hora, sabe? Slime, eu não quero isso. Eu quero algo legal como um dragão. Brian disse enquanto se imaginava montado em um dragão enorme. Dragão? Você sabia que um dragão é um dos monstros mais fortes do mundo? É difícil domar um dragão. Solta disse e parou por um momento. De qualquer forma, você é muito fraco para domar um dragão. Mesmo se todos nós combinarmos nossas forças, ainda não é o suficiente para ferir um dragão. É isso que eu quero. Um animal de estimação forte e legal. Brian sorriu com orgulho. Um slime não é tão ruim assim. Nos tempos antigos, havia slimes gigantes que podiam engolir uma cidade inteira tão grande quanto a cidade Ladros. Solta disse a ele. Sério, isso é verdade. Brian olhou para ele com uma expressão esperançosa. Sim, todos os monstros têm potencial para se tornarem mais fortes, disse Solta com um suspiro. Sim, você está correto. Monstros são criaturas que possuem mais destreza em batalha do que qualquer outra raça do mundo. É por isso que os humanos e os Demis sempre formaram um grupo apenas para subjugar um único monstro poderoso. Além disso, os monstros contribuíram muito na Guerra há 20.000 anos. NT, foi a Saia que falou aqui. Solta abriu os olhos amplamente quando ouviu a voz de Saia em sua cabeça. Você conhece a história da guerra de 20.000 anos atrás? Ele perguntou a ela. Sim, eu não estava presa nesta espada naquela época. Os progenitores e os senhores dos monstros mostraram seu terrível poder de luta naquela guerra. Eles derrotaram muitas daquelas criaturas desconhecidas que surgiram do nada. Eles sempre estiveram na linha de frente, exibindo o poder do Fëron. Eles eram temíveis, destemidos e opressores que até assustavam os Demis e os humanos naquela época, embora todos eles estivessem lutando contra as mesmas criaturas desconhecidas. Nenhuma outra raça ousou assumir o papel de vanguarda na aliança dos cosmos, exceto os monstros. Mesmo aqueles deuses e divindades sentiram medo do poder dos monstros lordes, embora estivessem do mesmo lado. Até mesmo o monstro lorde da raça Goblin, Slime, Troll e Orc contribuíram muito nessa guerra. Você sabe que, enquanto um monstro atingir a evolução de monstro lorde, ele ganhará um poder avassalador que oprimirá outras raças. Infelizmente, a maior parte dos monstros lorde morreu naquela guerra junto com os deuses fundadores do continente de Deus e as divindades do continente de Giza. Até a raça demoníaca sofreu grandes baixas, pois vários de seus reis e imperadores demoníacos morreram. Entendo, então você sabe sobre o clã Yeshi? Solta perguntou curioso sobre isso. Eles são aqueles que previram aquela guerra trágica e disseram que todo o universo iria desmoronar. Depois disso, eles se isolaram em um lugar desconhecido. A era atual não sabe sobre o que realmente aconteceu naquela época, Saia disse com um tom sério em sua voz. Aquela família sagrada que todas as raças respeitavam de repente desapareceu dizendo que eles vão pensar em uma maneira de escapar do fim. Você pode me contar mais sobre isso? Solta perguntou a ela. Ei! Espere, ainda não terminei de fazer minha pergunta. Solta disse em sua cabeça. Ele descobriu que o rosto de Brian estava perto de seu rosto. Brian estava olhando para ele nos olhos sem piscar. Ei! O que você está fazendo? Solta inconscientemente deu um passo para trás quando viu o rosto de Brian. Estou encarando você porque você estava mergulhado em pensamentos profundos. Estou tentando adivinhar o que está em sua mente. Brian disse a ele. Então, você adivinhou o que está em minha mente? Solta perguntou e ele suspirou. Acho que você está mentindo para mim sobre os slimes poderosos. Brian respondeu a ele. Ei! Não estou mentindo para você. Essa é a verdade. Disse Solta. Sim, Brian, você é realmente um idiota. Se você estivesse ouvindo a aula, saberia que Solta está certo. Solta e Brian viraram a cabeça ao mesmo tempo e viram Naio.
Niall abriu a boca e continuou, Solta não está mentindo. Existem slimes que podem engolir uma cidade inteira. Mas não tenho certeza se esses slimes ainda estão vivos. Solta balançou a cabeça. Não é que não houvesse slimes que pudessem engolir uma cidade nesta época. É que os humanos e os Demis os estavam matando antes que pudessem evoluir e ficarem mais fortes. Esse é o papel dos aventureiros. O governo estava fazendo uma missão para caçar slimes e outros monstros, dizendo que eles estavam se aproximando da cidade e que seria prejudicial se os deixassem com vida. É por isso que não faltam missões de subjugação de monstros. Oh! Então está apenas no livro. Brian disse com uma pitada de decepção em sua voz. Solta e Niall olharam para Brian sem dizer nada. Eles sabiam que tudo o que dissessem agora não entraria na cabeça de Brian. Solta! Todos os três viraram a cabeça e viram Lumilia com Lin. O que foi? Solta perguntou a eles. Cluster está cansada e queria descansar, então vamos voltar, Lumilia disse a ele. Entendo, Solta acenou com a cabeça para ela e então olhou para Brian, Niall e Lin. E quanto a vocês três? Vamos com Mila, respondeu Niall. Lin assentiu com as palavras de Niall. Ok, vou para casa também, disse Brian a mesma coisa. Todos se despediram de Solta antes de deixar sua casa. Ele até disse que irá amanhã para a aula e vai ajudar na preparação da aula para o próximo festival cultural. Eu não vou conseguir lutar usando meu poder total dessa vez, Solta murmurou, já que não conseguia canalizar sua mana em sua condição atual. Este também foi o efeito colateral do uso da poção de monstro. Ele não seria capaz de usar sua mana por uma semana. Contanto que ele não tivesse um orbe de monstro em seu corpo para conter o Feron, então seu corpo sofreria se ele usasse o Feron. Uma reserva de energia comum de uma pessoa não era suficiente para conter uma energia poderosa chamada Feron. É por isso que um monstro forma um orbe de monstro para obter um controle melhor dele. Bem, é uma boa chance de relaxar depois de todas as missões que fiz. Solta suspirou enquanto voltava para o quarto e se deitava na cama. Ele fechou os olhos e depois de alguns minutos, adormeceu. Clã Eshi. A maioria das pessoas os esqueceu. E agora encontrei alguém que tem o sobrenome Eshi. Um monstro nomeado com o nome desse clã. Acabarei descobrindo a verdade se ficar com ele, a voz de Saya soou. Jin-Dong. A Solta lentamente abriu os olhos quando ouviu a campainha tocar. Ele bocejou e se sentou. Solta murmurou enquanto esfregava os olhos. Ele queria se deitar, mas se forçou a se levantar. Ele desceu as escadas para abrir a porta. Espere, eu estou indo. Ele gritou para que a pessoa soubesse que estava indo para abrir a porta. Ele chegou na frente da porta e deu uma espiada para ver quem estava atrás dela. Ele viu um homem gordinho familiar. Jimmy, da corporação Lane. Atrás de Jimmy estavam duas pessoas que se pareciam com seus guarda-costas. Solta agarrou a maçaneta da porta e abriu quando viu que era Jimmy. Boa noite, Solta Eshi. Jimmy cumprimentou-o rapidamente quando Solta abriu a porta. O que o trouxe aqui, Jimmy? Solta perguntou enquanto esfregava os olhos. Ele estava com sono e queria deitar na cama. Jimmy estava prestes a dizer seus objetivos ao vir aqui quando Solta o impediu de dizer. Solta ergueu a mão e gesticulou para que parasse. Esqueça isso, nós conversaremos lá dentro. Ele balançou a cabeça e disse enquanto abria a porta. Obrigado pelo convite. Jimmy sorriu e agradeceu. Não se preocupe com isso, disse Solta quando Jimmy e seus guarda-costas entraram na casa de Solta. Ele então fechou a porta e guiou Jimmy até a sala de estar. Você pode sentar-se confortavelmente aí. Vou preparar um café. Solta disse enquanto apontava para o sofá. Ok. Jimmy acenou com a cabeça e sentou-se no sofá enquanto seus dois guarda-costas ficaram atrás dele sem dizer nada. Solta olhou para Jimmy antes de ir para a cozinha preparar o café. Ele se perguntou qual seria o objetivo de Jimmy ao vir aqui. Esta foi a primeira vez que Jimmy o visitou em sua casa. Deve ser sobre o incidente na cidade Grippin.